que possui graduação em Letras pela Universidade Federal da Paraíba, mestrado em Letras pela Universidade Federal da Paraíba também, e também o doutorado. E atualmente é professora associada da Universidade Federal de Campina Grande e tem experiência na área de letras, com ênfase em língua portuguesa, em língua francesa e em análise do discurso. Então, para falar sobre questões de gramática, nos ensinos fundamental e no ensino médio, enfim, sobre outras temáticas que ela pode falar bem melhor, com certeza. Eu passo a palavra agora para a professora. É estranho falar com o computador, mas eu vou tentando me adequar, né? Eu gostaria primeiro, e assim, que é praxe, mas não é, agradecer o convite, né, ao PET, pela confiança e na pessoa de Fabinho, que foi quem me contactou, convidou, conversou, ensinou para lá e para cá mexer nessas coisas. Então, agradeço muito. Confesso que quando o Fabinho me perguntou se eu poderia fazer a live, a primeira o primeiro impulso foi dizer, não, posso não, quero esse negócio não. Mas como é que a gente diz não às pessoas queridas, não é? É muito difícil dizer não a quem a gente quer bem. Então, o PET é formado só de gente que eu quero bem. Então, não tinha como dizer não a vocês de jeito nenhum. Estou aqui, não sei se vou conseguir fazer como gostaria, porque falar dessa forma, olhando para essa máquina, mesmo que eu esteja vendo as carinhas sorridentes de vocês, é muito difícil porque é uma situação, falar assim é muito simbólico, ele representa tudo isso que a gente está passando, com essa doença, com essa loucura no governo. Então, quando eu estou falando aqui, eu não estou falando só olhando para essa luzinha ali, mas eu estou lembrando de tudo que a gente está passando. Então, não é fácil, tá certo? Se minha voz cortar ou se eu ficar. Porque, como acho que todo mundo nesse país, nesse mundo, eu não estou bem. Tá? Mas estou muito feliz em vê-los, viu? Mesmo assim, de longe, estou muito feliz, sim, em vê-los. Apesar de me sentir, eu vou lendo e falando e para não me perder muito, mas vocês podem, não sei se podem interromper, não sei como é que funciona, mas o Fabinho pode ir me dando um feedback dessa fala, tá certo? Feitos os agradecimentos, né? Apesar de não sei, não me sentir à vontade nesse momento, mas eu estou muito feliz porque eu gosto muito de falar desse meu ofício, né? Eu gosto muito de falar sobre o que eu faço, porque eu faço isso com muito amor, muito cuidado. Então, é muito bom conversar com os meus pares sobre a minha prática, né? Sobre os meus saberes, sobre os meus sabores. Então, obrigada também por me oportunizar a revisitar textos antigos, a revisitar o pensamento mesmo sobre a gramática e também a me fazer sair da minha zona de conforto, né? Porque eu estou completamente desconfortável aqui. Então, isso é muito bom para a gente, né? Isso é muito bom para o nosso crescimento. Então, obrigada mesmo. Antes de começar, eu gostaria de sobreavisar um ponto. Eu não sou especialista em gramática nem em ensino de gramática, tá certo? A gramática e o ensino de gramática não são meus objetos de pesquisa, são objetos de estudo. Então, ao tomar a palavra aqui, eu vou tomar a palavra como professora de gramática, não como pesquisadora de gramática, tá certo? Isso é um ponto importante, porque o olhar do pesquisador é um outro olhar, né? Eu vou olhar como professora de gramática do ensino fundamental e do ensino superior, tá? E aí, começando do começo, para já ir quebrando com essa norma padrão, né? Começar do começo. Começando do começo, eu gostaria de olhar para o título da minha fala, né? Com todas as letras ou em meias palavras. Notas sobre gramáticas e ensino de línguas. Revisitando esse título, eu diria que
eu prefiro trocar o ou, a conjunção alternativa, por um i, né? Com todas as letras e meias palavras. O que seria o com todas as letras, né? Como Fabinho disse, meu objeto de pesquisa é análise de discurso, e nessa perspectiva, a gente tem a ilusão, né? Quando a gente olha para a linguagem, a gente tem a ilusão que fala com todas as letras, ou seja, que diz tudo. Né? Quando eu tomo a palavra, eu tenho a ilusão que eu digo tudo, que eu consigo gerenciar esse dizer. Só que isso não é verdade. Né? Eu vou dizer sempre meias palavras. Eu não vou conseguir dizer tudo, porque dizer tudo é impossível. Quando eu tomo a palavra para dizer algumas coisas, tantas outras serão silenciadas. Então, por isso, esse título, né? Com todas as letras e em meias palavras. É assim que eu vou falar um pouco sobre notas de gramática e ensino de línguas. Para começar, verdadeiramente, os meus alunos sabem o quanto eu sou apegada à literatura, né? Então, começar uma aula ou dar uma aula sem fazer referência a algum texto, ou ler uma fábula ou um conto, para mim é muito difícil. E nesses dias a literatura tem me sustentado muito. Então, eu queria começar lendo um poema do Manuel de Barros, autor de quem eu gosto muito, que sempre me acompanha. O poema é o seguinte: no que o homem se torne coisal, corrompem-se nele os vareios comuns do entendimento. No subtexto se aloja. Instala-se uma agramaticalidade quase insana, que em poema o sentido das palavras. Aflora o inauguramento de uma linguagem de defloramentos, o inauguramento de falas. Coisa tão velha como andar a pé, esses vareios do dizer. Quando penso em ensino de língua, né? Quando eu estou pensando em ensino de língua, estou pensando naturalmente em ensino de gramática, não consigo pensar apartado dos vareios do dizer, como fala o Manuel de Barros. Como o poema diz, o sujeito humano é atravessado pela linguagem, pela língua. Sem ela não seríamos. A linguagem aqui, mais especificamente a língua, é lugar de inauguramento de vozes. É repleta de defloramentos de sentidos e de devaneios do dizer. Esses vareios, eles são constitutivos da língua, fazem parte do seu fundamento e organização. O professor Carlos Alberto Faraco, no livro que me respaldou muito para a nossa conversa, esse livro aqui, vocês conseguem enxergar? Estou mostrando direitinho? Beleza. Esse livro aqui, ele vai dizer o seguinte: a língua é uma realidade intrinsecamente heterogênea. Não existe a língua de um lado e as variedades do outro, tá certo? Então, o autor faz essa afirmativa criticando essa perspectiva de uma língua padrão, de uma língua, vamos dizer, matriz, e de um lado essa língua e do outro as suas variedades, né? Então, por exemplo, a língua portuguesa seria essa língua da gramática normativa e as outras coisas seriam simplesmente variedades. Ele vai dizer não, isso não existe. A língua ela é heterogênea. A língua padrão, essa da qual a gente vai falar junto com as outras, essa língua padrão, ela é também uma variedade, tá? É uma das variedades dessa língua. O autor faz... E aí, esse padrão de língua na sociedade tem uma valoração positiva, enquanto os vareios teria uma valoração negativa, né? Então, o que leva muitas vezes a gente dizer assim: eu não sei língua portuguesa, eu não sei português, eu não sei a gramática da língua portuguesa. Né?
Então, você pode não saber a gramática de uma das variedades da língua portuguesa, e não da língua portuguesa como um todo. Tá? Então, essa é uma vontade de verdade, é um entendimento que a gente vem seguindo durante muito tempo. Essa perspectiva de que você tem uma língua, que seria a língua pura e una, e as outras que seriam suas variedades. Tá? O que é um absurdo pensar assim, mas a gente pensou assim e ainda pensa. Né? Parece um absurdo, mas é isso que tem norteado muitas vezes as nossas aulas de língua portuguesa no ensino fundamental e médio. Uma prova disso, quando eu dou aula de gramática normativa, gramática tradicional, uma disciplina optativa, que alguns de vocês que estão aí olhando para mim foram meus alunos, na sondagem, geralmente eu pergunto: você sabe língua portuguesa? E muitos alunos dizem que não sabem língua portuguesa e não conhecem a gramática, não sabem gramática do português, né? E claro que eu compreendo essa resposta, porque esse aluno está falando de uma dada língua, de uma dada variedade, embora ele compreenda como um todo. E eu compreendo também porque eu já disse isso como aluna, né? Já pensei assim como aluna, então eu achava que não sabia português, porque dizia João namorou com Maria e não João namora Maria. E também já disse em relação aos meus alunos. Os alunos não sabem português, né? Porque eles não conseguiam fazer uma da conjugação e etc. Então, não é, para mim, um conhecimento, uma fala estranha. É uma fala que eu vivi. Então, para organizar a minha fala, para eu não me perder, eu pensei 4 blocos, 4 pontos para a discussão, tá certo? E de onde partiram esses 4 pontos? Eu pedi socorro a Fabinho, né? E quando ele me convidou, Angélica, você poderia falar de gramática com a gente? Eu disse, danou-se, o quê? Né? Falar de gramática, o que especificamente? Me dê um norte para eu saber o que eu vou falar lá sobre gramática. Vocês querem uma aula de normativa? Não, o que é que vocês querem? Me digam. Segundo ele falou com algumas pessoas, me deu uma lista de 7 questões, que a partir das questões eu dividi em 4 blocos. No primeiro momento, eu vou falar do conceito de gramática, associando ao conceito de língua e norma. No outro momento, vou falar de gramática no ensino fundamental e médio. No terceiro momento, as contribuições da linguística no ensino da gramática padrão. E, por último, as perspectivas para o ensino de língua materna na nova década. Tá certo? Estou certa de que os pontos não contemplam todas as inquietações, Fabinho. Tenho certeza que não contempla tudo que você me pediu. Né? E que não vou conseguir, mesmo em cada um dos pontos, esgotar todo esse ponto, toda essa discussão. Né? Porque, como eu disse no início, estamos subjugados às meias palavras. Tá? Então, eu sei que eu não vou dizer tudo. Nem tenho essa pretensão, nem tenho essa condição. Mas, por isso o diálogo, não é? Porque o outro, desgraçadamente, me completa. E esse desgraçadamente não sou eu que estou dizendo, não, tá? É Bakhtin e entre muitas aspas. Vocês vão me ajudar a elaborar, a repensar esses pontos nessa discussão, tá bom? Então, comecemos. Para alguns linguistas, né? Alguns linguistas, dentre eles eu vou citar que foi de onde eu tirei o Perini, o Círio Pocente, mas essa informação especificamente eu tirei aqui desse livro do Luiz Percival Brito, tá? Dando para ver? Ok. Então, você tem três tipos de gramática, né? Uma que seria o conjunto de regras que devem ser seguidas por aqueles que querem falar e escrever corretamente, né? Então, seria a boa escrita, a boa fala, que seria a gramática normativa, que tem um comportamento prescritivo, né? Uma outra perspectiva de gramática seria o conjunto de regras
que um cientista dedicado ao estudo de fatos da língua encontra nos dados que analisa a partir de uma certa teoria e de um certo método. Seria a gramática descritiva. Eu cito como exemplo essa gramática de Perini, gramática do português brasileiro. Esse é um exemplo de gramática descritiva, tá certo? E o conjunto de regras que o falante, de fato, aprendeu e das quais lança a mão ao falar, a gramática internalizada. Né? Existem outros tipos, a gramática contrastiva, a gramática histórica, a gramática comparada, mas esses três primeiros, eu vou me deter nesses três primeiros, porque são os que têm mais relação com essa nossa discussão, com a discussão do ensino. Né? Então, quais seriam? A gramática normativa, a gramática descritiva e a gramática internalizada. Na perspectiva da gramática normativa, dizer que alguém sabe gramática significa dizer que conhece as normas e domina nocionalmente quanto operacionalmente essas normas da gramática. E norma pensada aí como regras. Né? Então, teria, a partir dessa gramática, por exemplo, embora uma frase como aluga-se apartamentos seja corrente, a gente fale o tempo todo, para ela essa fala está incorreta, né? Como, por exemplo, Josi namora com Saulo, né? Não, Josi, por mais que Josi namore com Saulo, né, para a gramática normativa, esse com aí é inadequado. Embora a gente diga isso todos os dias. Embora esta fala seja normal. Né? A gramática normativa vai dizer que não, que essa é uma fala não correta. Então, as raízes da gramática normativa são muito antigas. Né? Segundo Frank, a primeira forma de construir uma gramática normativa aparece nos gramáticos Port-Royal, no século XVII, e também antes. Né? Ele vai dar esse ponto, mas ele ressalta que certamente tem origens anteriores. Vou indicar um outro livro para quem quer pensar a gramática, a história dessa gramática. Esse livro aqui é um livro de 2019, novo, né? Do professor Francisco Eduardo Vieira, que é da UFPB. É um livro muito legal. Não terminei ainda, mas ele faz um apanhado histórico muito bacana da tradição, tá? Não vou me atentar à questão histórica da gramática, não, mas indico aí, né? Então, contrariamente a essa concepção de gramática normativa, Edivar Sarpi, em 1924, defende que toda e qualquer manifestação da linguagem verbal tem organização. Se tem organização, tem gramática. Então, isso quer dizer que o que seria gramática? A organização de uma língua, como uma língua se organiza, como essa língua se estrutura. Então, não há a possibilidade de uma língua sem gramática. E não há a possibilidade de eu falar sem gramática. Então, eu sei a gramática da minha língua materna. Se eu não soubesse, eu não falaria. Né? Então, nessa perspectiva, não há possibilidade do falante nativo não saber a gramática da sua língua. O falante possui o conhecimento internalizado dessa língua, que seria a gramática internalizada. E ele vai desenvolvendo e ampliando nos vários espaços sociais que ele vai frequentando. Né? Esse falante pode não conhecer a gramática das outras variedades. Então, eu posso não conhecer a gramática padrão, e completamente poucas pessoas conhecem, né? Da norma padrão. Eu posso não decorada de cabo a rabo, todas as minúcias, eu acho que poucas pessoas conhecem. Porque eu sempre digo aos meus alunos que a gramática normativa, e eu estou pensando no livro mesmo, no compêndio, é um objeto de consulta também. Eu não tenho que decorar todas aquelas coisas que estão ali, porque eu não posso, pelo menos eu não consigo, né? E escuto muitas pessoas dizerem também não. Então, é um objeto de consulta. Às vezes eu estou escrevendo, e aí, como é que eu vou fazer a concordância, por exemplo, com o infinitivo pessoal?
Às vezes eu não lembro como é a regra. E eu vou lá, por conta daquela necessidade, naquele momento, daquele texto, consulto e sei fazer. Tá? Então, é um objeto de consulta. E deve sempre estar em sala de aula. Né? Esse objeto, esse livro, ele deve estar lá para que os alunos possam consultar. Então, a partir dessa compreensão de língua e de gramática, a gramática padrão seria uma das variedades da língua portuguesa e não a língua em si. Né? Então, gramática, portanto, diz respeito ao nosso conhecimento intuitivo da língua, conhecemos sua estrutura, sabemos sua sintaxe, sabemos, por exemplo, que a sentença a comprou menina sapatos é uma sentença gramatical. Né? Mas essa escola, eu trabalhei lá há um ano, ou dinheiro, só Jesus nessa casa, ou aluga-se apartamentos, ou ainda, essa minha barriga só jejum, por mais que gramática normativa condene, são expressões que pertencem à nossa língua. Né? São expressões tão, não vou dizer fiéis, mas tão corretas quanto aquelas proclamadas pela normativa. Tá? Então, somos tão sabidos, nós falantes nativos, a gente conhece tão bem nossa língua, que a gente consegue brincar com ela, a gente consegue mexer nessa estrutura e ainda assim fazer sentido. O poema do Manuel de Barros, que eu li no início, o inusitado da linguagem traz a beleza do poema. Né? Quando ele diz, quando o homem se torne coisal, então, o que seria esse coisal? Então, eu sei brincar com a minha língua, isso prova que ela de fato é minha. Então, quando eu tenho, por exemplo, eu vi, não sei onde, bom é Deus. Né? Essa inversão, eu compreendo o que quer dizer. Né? Deus é bom, bom é Deus. Eu não estou dizendo a mesma coisa. Eu só fiz trocar de posição, estou dizendo outra coisa. Bem diferente. Né? Então, essas sentenças, elas são tão legítimas quanto da gramática normativa. O Carlos Faraco, nesse livro que eu mostrei para vocês, ele vai fazer a distinção de norma culta e de norma padrão. Ele vai distinguir esses dois pontos. Tá? Eu estou fazendo essa distinção para a gente chegar no ensino. Então, primeiramente, Faraco apresenta a questão de norma. Né? A palavra norma teria dois significados. Norma como algo normal e norma como normativo. Tá? Então, partindo desse princípio, norma como algo normal e norma como normativo, ele vai dizer, por exemplo, que a norma, nesse sentido, se identifica com normalidade, ou seja, com o que é corriqueiro, usual, habitual, recorrente, numa certa comunidade de fala. Pronúncias como tia, dia, pensando na questão da pronúncia. Né? Aqui no Nordeste, mais especificamente no Nordeste, mas aqui na Paraíba, né? Eu vou falar do Maranhão, que também é Nordeste. Então, tia é o normal da nosso, né? É o nosso normal. Já para a Josi, seria tia, né, Josinha? A gente brincava quando refizeram a novela Tititi, eu dizia a ela, quando ela falava Tititi, que aqui não passava essa novela Tititi, não. Né? Aqui é Tititi. Então, é o normal, é nesse sentido que se fala em norma do normal. Tá? Então, se adotarmos um olhar variacionista, sociolinguístico ou dialetológico, eu posso equiparar norma à variedade. Tá? É o ângulo que eu estou olhando, que eu estou chamando de norma, mas eu também poderia chamar de variedade. É a mesma coisa, não sei se meu amigo Marco está por aí, é a mesma coisa quando a gente fica mexendo com o Marco, quando uma vez a gente brincando e Marco perguntando se tinha marmita aqui no bairro onde a gente morava. E eu brincando com ele, não, Marco, aqui não tem isso não. O que? Ele, marmita? Eu digo, não, Marco, aqui não tem marmita aqui não. Aqui tem
Estou falando preconceito linguístico. Aqui tem marmita. Então, esse é o normal daquela comunidade de fala. Tá? Então, o que é que ele vai dizer? E uma língua, uma sociedade, em uma sociedade, você vai ter muitos normais, né? Muitas normas. E aí ele vai chamar a atenção para, quando ele vai falar da norma padrão, o que é a norma padrão? Né? São as regras prescritas pela gramática normativa. Tá? Esse seria o que ele vai considerar a norma padrão. É a norma padrão, por exemplo, que diz que eu não posso dizer namorar com, mas namorar. Eu não posso dizer assistir o filme, mas assistir ao filme. Embora essas construções já estejam consolidadas. A gente diz, inclusive o ele usado no acusativo, por exemplo. Né, Vi? No acusativo. Tá? Então, eu digo assim, vou usar o encontrei ele, mas como esse é mais estigmatizado, a gente pouco usa. Mas com outros verbos menos estigmatizados, eu vou dizer encontrei ele, por exemplo. Ou o gerundismo, né? Vou estar passando a sua ligação. Isso é usado, mas é prescrito pela norma padrão. E o que será a norma culta? Né? A norma culta estaria dentro desse leque do que é normal, não de prescritivo, mas de normalidade, né? Do que é normal, e ele vai dizer o seguinte sobre a norma culta. Deve ser entendida como designando a norma linguística praticada em determinadas situações, aquelas que envolvem certo grau maior de monitoramento, por aqueles grupos sociais que estão mais diretamente relacionados com a cultura escrita. Então, essa seria a norma culta. E o Faraco ele chama a atenção que não é culto em relação à cultura de pessoas serem cultas e outras não, mas culto em relação à cultura letrada. Claro que isso é entre aspas, que sim tem essa questão ideológica de uns serem cultos, outros não, mas ele faz essa ressalva. Tá? E ele ainda vai chamar a atenção para a norma curta. Né? Ele falou da norma padrão, que é esse ideal da língua, né? Esse da tradição normativa e prescritiva, né? Que tem a origem lá no pensamento dos filósofos, nos estudos filosóficos e descritivos das línguas, sobretudo latim e grego, né? Essa norma padrão, que é esse ideal, e a norma culta, que seria essa real configurada pelos usos das camadas sociais mais letradas. Né? Eu prefiro chamar mais letradas do que culta. Tá? E a norma curta, né? Que seriam essas picuinhas. Segundo o autor, é uma aura elitista que se materializa na insistência de se interditar a ocorrência, sobretudo na escrita, de fenômenos normais da fala culta. São picuinhas gramaticais, e picuinhas é ele mesmo que está usando, não sou eu, mas ainda funciona com certa força no jogo simbólico, que, pela desqualificação linguística, discrimina e exclui. Né? E aí a gente lembra bem do preconceito linguístico do Marcus Bainio, quando ele diz que quando eu excluo essa língua, não é a língua que eu estou excluindo, mas o sujeito que fala essa língua. Por isso, o Faraco, o Marcus Bainio e tantos outros autores recomendam que essas questões de normas linguísticas precisam ser sempre abordadas numa perspectiva social e histórica, e não apenas linguística. Né? Então, frases como o fato deles aceitarem propina não espantou ninguém, né? Não espanta mesmo mais ninguém, não. É condenada pela norma padrão, porque eu deveria dizer diante de um verbo no infinitivo, eu não posso fazer a contração entre o de e o eles. Eu deveria dizer de eles. Então, dizer deles pode ser a norma padrão, mas é aceita na norma culta, porque a gente diz isso, né? Ou outro exemplo, este é o livro que gosto mais. A gente diz isso o tempo todo.
não é verdade? Faz parte desse dizer, e desse dizer monitorado, né? Mas, para a norma padrão, você deveria dizer, este é o livro de que eu gosto mais, tá? E aí o Marcos Weiner vai chamar a atenção desse fosso que se cria, que é essa polarização sociolinguística em relação a essas normas. Você tem um padrão, que é esse padrão idealizado, a norma padrão. Você tem a culta, que também não deixa de fazer parte do elite. Veja, que a norma culta é essa fala monitorada, né, desse sujeito mais letrado. E você teria o que eu vou chamar de padrão, de popular, eu não, né? A Lucchesi chama de norma popular, que é essa falada pela maioria dos brasileiros, né? Os analfabetos funcional, que, segundo o texto do Marcos Baino, seria 70% da população. Então, seria essa fala do nós vai, né? Que representa uma camada social também. Então, veja, esse meu aluno, ele chega, muitas vezes, com essa norma, né? Imagine para ele chegar na norma padrão. É um susto, é uma outra língua. De fato, não é a língua nativa dele, é uma língua, para este aluno, uma língua estrangeira, né? Então, quando eu vou ensinar esse padrão ao meu aluno, e aí eu vou ser fuzilada, mas eu nem me incomodo, que eu estou aqui, né? Eu só ia me esconder ali, lá na minha cozinha, né? O bom de estar em casa é esse. Para mim, quando eu vou ensinar na minha concepção, eu vou ensinar essa língua padrão, eu penso nela como uma língua estrangeira, né? Não é a língua desse falante. Esse meu aluno que vem dizendo, nós vai, usando a sua variedade, a sua norma, o que é normal para ele, na sua fala, essa língua padrão é uma língua estrangeira. Eu tenho que olhar para ela como uma língua estrangeira. Tá? Tudo bem? Tá tudo. Posso continuar, Fabinho? Como é que está meu tempo? Ok. Então, Pode ficar à vontade, professora. Pode ficar à vontade. Tá certo. Então, a língua padrão é reconhecida socialmente como a língua legítima, né? E eu não vou dizer era, não. Continua sendo assim. A gente vê isso o tempo todo na televisão com os programas que vão corrigir a língua, que quando uma vez eu ouvi alguém dizer assim, eu estou com um problema. Aí o professor diz, você não tem um problema, você tem dois, você tem um problema, e falar, né? Então, essas reações ao falar mostra que ainda essa língua padrão, que é idealizada, né? Não é uma língua real, é uma língua idealizada, é ainda legítima na nossa sociedade. É empregada como um elemento marcador de distinção, ou como diz o Guener, nunca sei a pronúncia do nome desse rapaz, é um arame farpado para separar classes, né? Então, essa língua ela funciona como um arame farpado para separar classes. Dados os conceitos de gramática, língua e norma, espero ter dado esses conceitos, acho que sim, mas lembre lá da minha incapacidade de saber até onde eu consegui dizer. Vamos passar para a questão do ensino de língua e de gramática, tá certo? Falando tudo isso, vamos passar para essa questão. Então, você pode pensar assim, então, diante de tudo isso, a Angélica está insistindo muito que essa língua é uma língua idealizada, que é uma língua estrangeira, eu não devo ensinar, então. Eu devo pegar a gramática normativa e jogar no lixo e não vou ensinar para ser democrático, já que essa língua é o arame farpado que separa classes. Não. Para ser democrático, você precisa ensinar. Esse seu aluno, ele não vai adquirir como um todo, não vai, porque muitas vezes o próprio professor não sabe, e eu me coloco nesse lugar, né? Muitas coisas eu não sei ali. Mas meu aluno tem que ter conhecimento que essa língua existe, o poder que essa língua tem na formação social. E dizer isso ao meu aluno não é dizer que a língua dele não vale. A língua dele vale e vale muito, mas ele precisa conhecer essa língua, tá? E eu vou ler
um trecho vou ler alguns trechos desse livro, do Marcos Baino, certo? Quando ele fala sobre a educação linguística. Eu acho que nesse livro, o Marcos Baino está mais calmo, né? Nos primeiros livros dele, ele manda jogar a gramática fora, não, e depois ele vai se acalmando, que eu acho que é a idade, né? Acho que com a idade, eu estava comentando ontem com o Cláudio, até os 30 anos, a gente quer ter razão, quer estar certo. Aos 40, a gente ainda continua querendo estar certo. Depois vai passando dos 40, a gente vai vendo que não quer ter razão, não, quer ser feliz. Né? Como diz Ferreira Goulart, eu não quero ter razão, eu quero ser feliz. Então, acho que Marcos Baino está nessa fase de querer mais ser feliz. Então, nesse livro dele, ele vai falar sobre educação linguística, e eu gostei muito disso que ele disse. A educação linguística deve, sim, trazer para a reflexão dos aprendizes a natureza variável e mutante das línguas humanas, os juízos de valor lançados sobre uma variação e essa mudança, os processos históricos, culturais, políticos e ideológicos, que levaram à escolha de uma determinada língua ou variedade para servir de base para a padronização e a inevitável exclusão de todas as demais línguas ou variedades lançadas na vala comum do erro. Conscientizar os aprendizes desses valores, como escreve Joseph, é tarefa incontornável da educação linguística, que também deve ser, portanto, uma educação axiológica. Mas não se deve extrapolar daí para a ideia de que, sendo padrão tradicional um construto ideológico, é preciso substituí-lo na escola por um novo padrão, mesmo que reformado com o auxílio da ciência linguística. Veja, ele está revendo o que ele disse, né? Ele dizia que era preciso tirar isso aí. Aí ele continua. Afinal, qualquer escolha será sempre arbitrária, e a tendência é que ela recaia, uma vez mais, sobre as variedades ditas cultas, isto é, faladas pelas classes médias urbanas mais letradas. A questão não é uma questão só de língua, mas é uma questão de lugar social. E aí, diante de tudo isso que foi dito, como eu já disse antes, vocês vão me dizer, então a gente não vai ensinar mais, não precisa mais ensinar essa língua padrão, e como eu já disse, precisa, porque é isso que a escola espera, como universo social, nos cobra, é isso que a escola espera, ponto, nos cobra ou cobra-nos. Em que lugar eu vou colocar esse pronomezinho aí? Então, eu vou voltar ao livro, né? Porque precisamos continuar ensinando esse padrão. Então, quem vai me dizer isso também está aqui, mas é a fala da Magda Soares, que desde 1986, acho que alguns de vocês nem eram nascidos, né? Ela vai defendendo esse ponto de vista. Porque eu ainda preciso, apesar de toda a exclusão que é representada e é simbólica desse padrão de língua, porque eu ainda preciso ensinar esse padrão de língua às classes populares, essas classes que vêm com a norma popular e que para essa classe, essa língua é tão estranha. Então, ela diz o seguinte, a Magda Soares: o ensino de língua materna, comprometido com a luta contra as desigualdades sociais e econômicas, reconhece, no quadro dessas relações entre a escola e a sociedade, o direito que têm as camadas populares de apropriar-se do dialeto de prestígio e fixar-se como objetivo levar os alunos pertencentes a essas camadas a dominá-lo. Não para que se adapte às exigências de uma sociedade que divide e discrimina, mas para que adquiram um instrumento fundamental para a participação política e a luta contra as desigualdades sociais. Tá? E o próprio Banho, ele vai dizer o seguinte, sobre por que ensinar esse padrão. Se o papel da escola é ensinar o que a pessoa não sabe, parece evidente supor que uma das metas a serem alcançadas pelo projeto de letramento
é, uma vez adquirida a tecnologia da escrita, garantir ao aprendiz a habilidade de ler e produzir textos escritos em gêneros que exigem maior monitoramento estilístico. A escrita e a leitura dependem exatamente, como se viu acima, né, ele comenta isso acima, para a aquisição de uma língua padrão, de instrumento, correção, imitação, assimilação, aculturação, uma vez que não fazem parte do processo de aquisição social da língua e que é eminentemente língua falada. Então, é preciso ensinar essa língua. Propor que esse vernáculo geral brasileiro tenha seu lugar na educação linguística visa, como já disse, não a ensinar o que a maioria dos estudantes já sabe, mas a levá-los a conhecer melhor, estudando-a, a própria língua que já falam, e, na comparação com a tradição gramatical, aprender novas formas e novos usos, que poderão empregar conforme suas intenções, seus desejos e conforme que lhes foi permitido, ou não, pelas circunstâncias de interação na fala e na escrita. Tá? Então, aqui ele vai, a partir dos conteúdos que ele vai frisando, ele vai mostrando o que seria necessário ensinar e o que não seria. Então, ele chama atenção para o voz na conjugação das pessoas do verbo, né, na conjugação verbal. Ele diz, o voz não é preciso você se deter para ensiná-lo. Você pode não ensinar. E como é que chegaria para ensinar o voz? No momento que os alunos estivessem lendo determinados tipos de texto, que o voz aparecesse, porque raramente a gente usa o voz, você, a professora, e eu acho interessante que ele chama a professora e não o professor, né, porque o lugar de ensino é sempre da mulher e não do homem, mas vou discutir isso agora não. A professora chamaria atenção para o voz. Então, a colocação pronominal, né, a mesóclise. Você não precisaria ensinar a mesóclise, é um exemplo, né? Quando se ensinaria? Quando o aluno encontrasse isso em um texto, tá? Essa é a perspectiva do Marcos Weber. Então, a questão central, no que, por essas leituras e também o que eu acredito, a questão central não é se vai se ensinar a língua padrão ou se não vai ensinar. A gente já sabe que vai ensinar, né? Ela deve ser ensinada. Para mim, a questão central é como eu vou fazer isso, para que eu vou fazer isso, né? Então, e esse como está relacionado também ao para quem eu estou ensinando. Então, quando eu penso que quando eu me organizo para ensinar o padrão da língua, eu tenho que primeiro saber para quem eu estou ensinando. Então, saber para quem eu estou ensinando e qual o objetivo dessa pessoa ou desse grupo vai determinar o que eu vou ensinar, né? Então, vou dar um exemplo. Nas minhas turmas de gramática, de teogramática, eu falo muito dessas turmas porque eu adoro essas minhas turmas. Então, essa turma de teogramática, para quem? Primeira coisa é isso, para quem eu estou fazendo? Estudantes de letras, adultos, né? Então, veja, estudantes de letras, adultos, futuros de professores de língua materna, que solicitam, que pedem essa disciplina, porque precisam olhar, precisam revisitar dados conceitos que não foram vistos de forma pontual, né? O aluno que me procura para cursar gramática normativa, gramática tradicional, ele quer olhar para essa gramática padrão. Vou dizer nua e crua só para brincar com vocês, porque a gramática nunca pode ser nua e crua, né? Mas, então, qual o procedimento com esses alunos? O que eu faço com esse auditório, com esses alunos? A primeira coisa que a gente faz é olhar a norma gramatical brasileira, né? Primeira coisa que a gente faz, a gente vai... Então, quem é meu aluno está aí, pode confirmar isso, a gente olha a norma, quais são os conteúdos que são determinados para serem estudados, né? Então, a gente olha a norma, olha a história da norma gramatical brasileira, como ela se fez, né? Inclusive, eu uso muito esse livro, a gente olha isso. Depois disso, a gente fala sobre como os linguistas enxergam essa NGB. Então, a gente olha a voz da gramática, olha a voz dos linguistas também, e, em seguida, determina quais são os conteúdos.
né? O que é que vocês precisam? Que conteúdos vocês querem aprender aqui? O que é que está faltando? E aí a gente organiza, a partir de tudo isso, a gente organiza a aula. Eu costumo dizer muito aos meus alunos que o professor de língua materna e de língua estrangeira também, né, ele não é nem linguista, nem gramaticista. Ele é professor, né? Então, se ele é professor, ele vai pegar as ferramentas que ele precisa fazer para auxiliar o aluno a aprender. Porque eu também penso que eu não ensino, eu auxilio no processo de aprendizagem, tá certo? Eu não ensino nada a ninguém, eu auxilio nesse processo de aprendizagem. Porque quando eu digo assim, mas eu ensinei português ao meu aluno. Não, não é só aqui que ele está aprendendo. Ele vive num mundo de aprendizagem, né? Num mundo onde ele está sujeito a várias, como é que eu vou dizer? A várias aprendizagens. Então, não sou eu que ensino, né? E uma coisa que eu vi relendo esses textos, né, para fazer um pouquinho essa minha falinha, a gente, quando pensa em língua, a gente muito mais que estuda do que ensina. A gente tem que pensar que, em sala de aula, quando eu vou ensinar o padrão da língua, eu vou estudar esse padrão da língua, né? Muito mais do que ensinar, estudar com os meus alunos. O que significa estudar? É olhar uma gramática contextualizada, olhar a norma culta, como a norma culta acontece, comparar com a norma padrão. Então, uma gramática contextualizada, né? Esse é o objetivo. É assim que a gente faz. A gente faz, pensando ainda na minha turma, exercícios mecânicos, exercícios tradicionais, exercícios faz. A gente decora. É preciso decorar algumas coisas, né? A gente não decora leis de trânsito para poder aprender a dirigir, que eu prefiro muitas vezes fazer exercício de gramática do que dirigir, né? A gente não decora, por que não? Porque eu não posso decorar, para aprender acentuação gráfica, eu preciso aprender aquelas regras. Não tem outra forma de aprender acentuação gráfica sem aprender aquelas regras. Agora, eu não posso ficar apenas nas regras, né? Tenho que esses exercícios são feitos, inclusive, para me dar um suporte. É o que eu fiz sempre. Então, é o meu lugar de conforto, é fazer também aqueles exercícios mecânicos. Mas a gente não fica só neles, né? E eles também são instrumento de análise, tá certo? Esses exercícios também são instrumento de análise. Eu tenho uma piadinha aqui besta para ler para vocês, para a gente pensar. Se eu fico apenas com exercício mecânico, ele não vai funcionar, né? Ele é improdutivo. Pedir que vocês façam aqueles exercícios, lembra de 5 minutos na sala, então você tem 5 minutos para fazer esse exercício. Então, só aquilo ali é improdutivo, eu preciso fazer mais do que isso. Então, vou ler uma piadinha, estou já terminando. Lição de casa. A professora mandou Juquinha, e aí tinha que ser Juquinha, né? Não podia ser outro, escrever 50 vezes no caderno. Acho que eu vou adotar esse negócio. Eu nunca fiz de escrever 50 vezes, não. No caderno a palavra coube, pois ele sempre falava em sala de aula cabeu, né? E aí eu vou conseguir compreender o compreender de Juquinha, porque ele escreve cabeu. Ele usa outras formas que terminam assim. Então, naturalmente, ele vai achar que cabeu é cabeu, né? Então, quando ela foi corrigir o castigo, disse: Você escreveu 48 vezes, Juquinha. Você também não sabe contar? E Juquinha respondeu: professora, olha só, é que não cabeu 50 palavras nessa página, né? Então, esse exercício mecânico ele não vai adiantar de nada. Ele é muito. Escrever 50 vezes, não, mas um ditado, por exemplo, se eu pensar na ortografia, o ditado de texto é algo importante para ser feito, mas eu não posso fazer só o ditado, né? Eu tenho que fazer mais do que isso. Deixa eu cuidar, né? Então, depois, esse caminho que eu faço com os meninos de
eu nem gosto de chamar de menino, mas chamei, com os meus alunos e alunas de teogramática, esse caminho ele é possível devido ao grupo para quem eu estou fazendo, devido ao objetivo do grupo para que eu estou fazendo. Então, esse mesmo caminho não serviria no ensino fundamental e médio, né? Primeiro porque o objetivo do aluno do ensino fundamental e médio é desenvolver sua competência comunicativa de uma forma geral, isso abarcando a questão da oralidade, da leitura e da escrita. Então, não dá para olhar como a gente faz de forma objetiva e estrita gramática. E como eu faço nessa escola? Como é que eu vou ensinar nessa escola? Com todo o material possível, porque a gente trabalha com o que é genuinamente fascinante. A gente é professor de língua, a gente trabalha com o que é genuinamente humano, né? E se eu pensar na língua portuguesa mais do que na língua francesa, aqui no Brasil eu tenho todo tipo de material para trabalhar com o meu aluno. Então, por exemplo, tá dando para ver? Tá? Então, eu posso, a partir de um cartaz desse, né? Quando eu bato o olho, com o meu olhar gramatiqueiro, eu vou olhar logo o imperativo. Aí eu vou trabalhar o imperativo. Ótimo. Meu objetivo é trabalhar o imperativo. Mas antes de chegar no imperativo, eu posso ler esse texto com o meu aluno, trabalhar a leitura e a interpretação. Vou falar rápido para não me estender muito. Sorria, você está sendo filmado. Qual seria a paráfrase disso aqui? Não roube não, que eu estou de olho em você. Não é? Não é isso que esse texto está dizendo? Então, eu posso trabalhar tudo isso, a interpretação, a imagem, dizer como é que se estrutura esse texto para dizer isso que ele está dizendo, a partir do uso do imperativo. E daí passar ao emprego a trabalhar com o imperativo, né? Ainda pensando esse, dá para ver? Dá? Ok. Também vou pensar no imperativo, né? Não urine no chão, jogue o papel higiênico no cesto, após o uso dê a descarga, mantém. Primeiro, trabalhar o texto como um todo, certo? Meu objetivo é olhar o imperativo, tá? Estou pensando no imperativo. Mas antes de ir para o imperativo, eu devo olhar esse texto como um todo, o texto como um texto, a gramática fazendo parte desse texto, porque essa é a função da gramática, né? É estruturar o dizer. A partir disso, aí eu vou pensar aqui, o que esse cartaz denuncia? Que essa sociedade é muito porca, né? Porque eu preciso dizer a uma pessoa que não faça xixi no chão, não é verdade? Quais são as implicações desse texto na sociedade? Então, eu vou olhar para o texto. Agora, como eu estruturo isso? Usando o imperativo. E o que é o imperativo? E aí, eu dou minha aula de gramática, tá? Para fechar essa parte do ensino, eu gostaria de ler, e vocês sabem que eu sou assim mesmo, eu pego um monte de texto e fico lendo, porque, né, não sei viver sem ler essas coisas. Esse povo diz melhor do que eu vou estar inventando de dizer. Não, eu já leio o que eles disseram, né? Já me economiza. Veja, desse livro aqui, eu vou ler o prefácio, todo não, 2 parágrafos que eu acho muito importante para a gente. Eu acho que os meninos de teogramática vão lembrar desse texto do Cláudio César Henriques. Ele diz assim, depois de outras coisas que ele disse, e aí o perigo de fazer um recorte é esse, né? Tem outras coisas que ele disse que são também importantes, tá? Então, eu estou pegando só o que para mim é importante. Pensar a língua portuguesa, para se pensar uma língua portuguesa transitiva e intransitivamente, nas perífrases e nas paráfrases, nos paradoxos da vida. Onde está a língua que o professor apresenta nas suas aulas? De onde vem o que vai mostrar para o aluno? Vem de uma lista, de uma tabela, de um glossário, de um receituário.
Ou vem do jornal, da televisão, do futebol, do cinema, dos bares, da música e da literatura. Vem do palavrão e do elogio, da declaração de amor ou da declaração de renda. Oh, mulher rendeira, essa língua portuguesa. Porque só ensina a fazer renda, bom mesmo é namorar. Estudar a língua portuguesa com os alunos não dói, faz pensar. Exercício que precisa de treinamento, hábito, vontade. Pensar metalinguisticamente, porque a descoberta do entendimento das coisas da língua é alimento do espírito, é inspiração para outras reflexões e descobertas, é abertura para dar e receber novas informações. Esse estudo muito bem podia ficar assim mesmo, cada dia um texto, uma história, uma notícia, uma data festiva ou triste, uma visita. Tudo nos serve de desculpa para falar da língua. A propaganda diz que aquela cerveja desce redondo. Serve. O gol do Flamengo foi um golaço. Serve. O nome do filme é A Ordem da Fênix. Pode trazer que serve. Quem está na chuva é para se molhar? Serve. E se for para se queimar? Como dizia o semifilósofo Vicente Mateus, também serve. Sei cantar o hino do colégio. Sei cantar o hino do colégio. Meu colégio não tem hino. Vamos fazer um hino para o colégio agora. É época de vestibular ou Enem e temos um formulário para preencher. Vamos a ele. Então, nessa vivência do texto, né? Porque eu só uso a língua, pelo menos a língua falando em, né, conjunto de signos, para dizer. E eu só digo através de textos. Não é isso? Então, tudo bem? Ok. Para a terceira contribuição, para o terceiro ponto, as contribuições da linguística no ensino de língua padrão, eu acho que na minha fala a gente percebe essa contribuição, não é? Na minha opinião, a maior contribuição que a linguística, como ciência, traz para o estudo da norma padrão é nos ajudar a olhar para a língua e suas variedades, e aí olhar para a língua como variedades, a refletir sobre os usos da língua, a compreender também como os nossos alunos compreendem a língua, enfim, a enxergar a heterogeneidade da língua, o acontecimento das línguas, os deslimites das palavras. As gramáticas descritivas têm um papel preponderante nisso tudo. Né? Então, as gramáticas descritivas produzidas pelo olhar da linguística nos ajudam a olhar para a gramática padrão e a adequar as aulas, a tirar essa gramática de um pedestal e tentar torná-la mais simples para os meus alunos. E tornar simples nem sempre é tornar fácil. O ensino não tem que ser fácil, não tem que ser show, né? Ensinar, aprender não é fácil. Você aprende brincando, você aprende em 24 horas, você aprende rápido. Eu estava vendo uma propaganda de um pessoal que ensina francês e a mocinha diz assim, você vai aprender francês sem as regras chatas da gramática. Eu digo, coitada. Iludida, né? Então, tem uma frase que eu repito, acho que repito demais já na minha sala de aula, que é uma frase do Gregory Bateson, ou Batson, não sei como se pronuncia, viu, Marco Antônio? Que diz assim, ensinar é compreender o compreender do outro. Quem é meu aluno está lembrando disso, porque eu digo isso o tempo todo. E a linguística normativa, a linguística normativa, é que eu vou inventar uma nova linguística, tá? A linguística me ajuda a compreender o compreender do meu aluno, quando ele pensa a linguagem. Me ajuda a compreender, por exemplo, porque eu tenho aluga-se apartamentos. Há uma resistência muito grande hoje de usar alugam-se apartamentos. Por quê? Porque o falante nativo não compreende apartamentos como sujeito. Compreende apartamentos na função acusativa, como objeto direto. Alguém, sei lá quem, vende isto, os apartamentos. Né? E isso a Marta Scher, acho que é isso o nome dela, já trabalha muito bem nos textos de linguística. Então, a linguística me ajuda a compreender a língua e a compreender como o meu aluno compreende a língua. E só assim que eu consigo
atingir esse meu aluno, né? E quase finalizando, qual a perspectiva para o ensino de língua materna na nova década? Eu acho que a perspectiva desse ensino é dar voz aos que foram silenciados, né? Eu estou lendo um texto, Racismo Linguístico. Eu acho que começa as aulas de língua portuguesa, vão começar a dar voz não só à questão negra, né? A língua dos pretos, mas a língua dos indígenas, a gente começa a olhar para esses que foram silenciados. Nesse texto do Marcos Bainio, tem um capítulo muito bom que se chama A Africanidade no Português Brasileiro. E a gente vai ver que o que faz da nossa língua ser tão diferente da língua portuguesa de Portugal é a presença, sim, da África, da língua africana, né, do banto. Então, eu parei no banto porque eu não lembro os outros nomes, não quero fazer feio. Então, eu acho que essa nova década da língua, né, dos estudos de língua, será nesse viés de dar língua, dar voz aos silenciados, sim. Tá? E, deixa eu ver, para terminando, porque aí a gente pode discutir, vocês vão me ajudar a pensar melhor tudo isso que eu disse. Eu queria ler um poema desse livrinho. Precisa-se de uma bola de cristal que mostre um futuro grávido de paz. Que a paz brilhe no escuro com um brilho especial que algumas palavras possuem. Mas que seja mais do que palavra, mais do que promessa. Seja como a chuva que sacia a sede da terra. Obrigada, meus queridos. É isso. Obrigado, professora, pela fala. Eu acho até engraçado, porque no início você falou sobre não tem condições de dar conta de tudo. Para mim foi mais do que suficiente. Deu para entender? Ainda bem. Perfeitamente, perfeitamente. Bom, a gente pode abrir agora para uma discussão. Acho que o formato da plataforma permite que quem quiser fazer pergunta, uma intervenção, um comentário, possa fazer ou de maneira escrita ou perguntando mesmo pelo microfone, enfim. Quem quiser pode se sentir à vontade para fazer qualquer intervenção. Estou esperando. Temos especialistas aí, tem a Luísio, tem a Ângela Paula, que é doutora também. Eu fui falar, teve um momento que eu fui falar. Inclusive, Josi, aproveitar para agradecer aos professores da UOL que estão aqui presentes. Queria fazer, faça isso, por favor, Fabinho. Eu vi a Luísa, Marcos também que estão aí, né? Uhum. E também os professores do CCBS também que estão aí, né? Professor do CCBS, tem gente todo canto, então... Obrigado. Ainda bem que só me disseram agora. Não, mas eu acho que uma informação legal de passar é que a gente chegou a 49 pessoas, eu acho que a gente alcançou mais de 50. E foi, assim, eu acho, a mudança da plataforma, eu acho também, mas eu acho que muito a tua fala que tem internacional aqui no grupo também, né? Se quiser falar, os internacionais aí presentes. Mas eu acho que é isso que, Fabinho, quero só ratificar mesmo, né? O que Fabinho falou, agradecer aí o pessoal que está de fora, Débora lá de Sergipe, né? O pessoal de fora aí que eu conheço e o que eu não conheço é Pernambuco, né, Vivi? E todos os outros que estão aí. Obrigada. Maranhão, professora Angélica. Tenura, tá aí. Vê, olha. Maranhão está aqui. Tá vendo que alegria, que povo bom, amigo é assim mesmo, né? Que povo bom. Muito obrigada. Um abraço grande para a Iva, Campina Grande. Deve ter puxado a irmã, só pode ser. A outra, viu, gente? A outra. Um abraço grande, colegas. Professora Angélica, um abraço grande. Obrigada, minha flor. Você está aí, é muito bom, viu? A Luísa, eu acho que eu te interrompi, né? É só observação, não é nada, até porque eu concordo com tudo que a Angélica disse. Eu digo até mais, eu sou até mais radical
no que ela fala, dizendo muito mais do que isso. E gostaria de dizer que esse momento é um momento de solidariedade. Eu estava, uma menina, que é professora, que foi minha aluna, ela estava dizendo, professor, tá sofrendo porque está dando aula. Eu digo, olha, o momento é de todos os professores se solidarizarem, e os alunos também com os professores. Nós estamos vivendo um momento difícil, eu acredito que esse momento ele vai ser resolvido com solidariedade. Se nós não tivermos solidariedade uns aos outros, e conosco também, a gente não vai sair dessa crise, porque essa crise vai permanecer por muito tempo ainda. Né? A previsão é de que uma vacina só saia daqui a 10 anos. Então, a gente vai ter, é verdade. Daqui a 10 anos. Eu sou bem, também que eu sou pessimista, mas vamos lá, continuemos. Mas aí eu gostei demais do que a Angélica disse. Agora, eu não vou nem entrar no aspecto teórico que ela falou, eu vou pensar só uma fala dela e que serve também para todos os meninos e meninas que estão aqui. Nós não ensinamos a ensinar. Nós ensinamos o processo de como você pode aprender. O aluno não aprende diretamente com o professor, ele aprende com o professor o processo de aprendizagem. Né? É aquela história que você entrega o instrumento, e você que vai saber usar esse instrumento. Então, eu acho que... Agora, no tocante a Marx Bain, eu adorei, inclusive eu estou desde segunda-feira oferecendo um curso aqui, e um dos conceitos básicos que motivou a discussão foi um conceito que está nesse mesmo livro de Marx Bain, que a Angélica falou, que é a hipóstase, e a gramática é uma hipóstase. A gramática, como também toda e qualquer teoria linguística. As meninas como a Emanuele e outros carinhos que participaram do curso viram isso, ou seja, a gente vai ter que ensinar, evidentemente, que a gramática culta, né, porque a gramática padrão se afasta muito de nós, mas a gente vai ensinar essa gramática, entretanto, sabendo que é uma fabricação. O que nós vamos ter que exercitar com o aluno, além dessa gramática, né, vamos fazer aquilo que a Angélica acabou de fazer, mostrar como a língua está no texto, e não dissociar a língua e texto. Tem um texto muito bom, eu estava preparando a aula de sintaxe aqui, aí no meio dele eu encontrei uma afirmação maravilhosa que eu acho que é de Valdir Flores. Valdir Flores diz, em determinado momento da recepção de Saussure na linguística, pela linguística no Brasil, ele diz uma coisa muito verdadeira, que é, durante muito tempo se imaginou, quando a linguística surgiu, que a gente poderia eliminar a gramática do ensino. E hoje se percebe que não. Você não consegue mais ensinar a língua portuguesa apenas a partir do texto. Você vai ter que juntar texto e língua, porque, do contrário, você não vai conseguir ensinar essa língua. O aluno vai se aproximar. É mais ou menos esse seu trabalho, né, Jéssica? O aluno vai... E eu estou dizendo essas observações para me solidarizar com a Jéssica. Eu não estou aqui fazendo nenhuma observação ao trabalho dela, eu estou só me solidarizando e dizendo o quanto é importante que nós tenhamos um professor de TEL de gramática que mostre ao aluno que a língua está no texto e que não há uma separação entre texto e língua. Muito obrigado, eu vou desligar aqui. E tanta gente querida, minha gente, que coisa boa esse negócio. Viu, Angélica? Tem o Ulisses Garipa, de Angola, ele diz aqui. Veio só te ver, tá vendo? Coisa boa, seja bem-vindo. Espero que tenha gostado da fala. Acho que sim, ele está reagindo aqui no chat. Esse negócio aqui é bom. Gramática de língua portuguesa que eu recomendo, se pensar na tradição, né? Pensando na tradição, aquelas que a gente sempre recomenda, né? Evanildo Bechara, Carlos Sintra, né? Então, são essas mais tradicionais. Mas a gente que é professor de letras, que não vai... Porque, por exemplo, se eu for dar aula para concurso, que é uma coisa imediata, né, pronta e acabada, é o tipo self-service, então eu vou dar as regras básicas.
Mas a gente que é de letras precisa das gramáticas descritivas, né? Elas nos ajudam muito. Muitas vezes nos confunde, porque às vezes a linguagem é mais difícil e tudo mais, mas é preciso sempre ter esses instrumentos, né, normativos, como as gramáticas normativas e os dicionários, eles são imprescindíveis. Então, mesmo sempre que eu vou para a aula, eu levo o dicionário e deixo assim, tanto as aulas de francês quanto as aulas, sobretudo as de francês como de língua portuguesa, eu levo o dicionário e a gramática e deixo lá para consulta. Meu aluno tem que compreender que a gramática, mais do que, não é um livro para se decorar, mas é um livro de consulta, né? Estou esperando, pode fazer pergunta. Se eu souber responder, eu respondo. Se não, eu passo a bola para os meus colegas que eu estou vendo. Eu gostaria de fazer uma pergunta, posso fazer? E fazer uma Pergunta não pode, né, Angélica? pergunta, pode não. Pode não, Marcão. Só que eu não vou colocar minha imagem porque eu sou muito tímido. E gaiato. Não, então, Ô, Marco, parabéns, você tá cansado, né, Marco? A 10ª live do dia. Ai, Parabéns, Angélica, pela fala, né, pela exposição, parabéns pela iniciativa do PET, cumprimento também a todos que estão presentes aqui e dizer que a gente está com saudade de todos os alunos, né, eu acho que esse contato e a vida da universidade faz falta para a gente, né. Mas eu queria fazer uma pergunta para a Angélica, assim, pensando na experiência que ela passou, né, de ensinar unicamente no curso de língua portuguesa, né, de letras língua portuguesa, e agora, no curso de língua francesa, né, como é que ela percebe essa relação dos alunos com a gramática, porque a gramática é sempre algo assim que a gente busca, né, muito como algo que nos fundamenta, que nos respalde para poder falar e para poder usar a língua, né? Então, eu queria saber se ela percebe alguma diferença ensinando alunos exclusivamente do curso de letras português e agora ensinando-os de francês. Se ela percebe uma relação diferente com a gramática nesse público. Não sei se ficou clara a pergunta, Angélica. Ficou, Marco Antônio. Em relação aos meninos de francês, às vezes eu sinto que há uma necessidade maior de olhar para essa gramática, não como a cereja que vai fazer com que eles falem francês, né? Mas como tem muita coisa que como não é a língua materna, como você não está aprendendo dentro do país, né? A gente aprende um contexto fora da língua. Então, um contexto exolândia. Parece que o aluno ele sente mais necessidade, não sei se eu estou conseguindo ler os meus meninos, mas parece que sente mais necessidade de olhar para essa gramática, de olhar essa estrutura. Porque a minha língua, quer queira, quer não queira, né, eu posso não ter esse padrão, mas eu sei. Mas na língua estrangeira, parece que o lugar de apoio é esse lugar de olhar para a gramática. É tanto que os meninos, na disciplina que eu dei de gramática de língua francesa, eles diziam assim, professora, agora eu consigo enxergar melhor determinadas coisas, né? Eu consigo elaborar melhor o pensamento. Mas eu repito, não que sem o conhecimento, não é sem a gramática, porque sem a gramática não é possível, né? Sem o conhecimento pontual da gramática, eu não vou conseguir falar. A língua estrangeira nem ler, claro que eu vou. Mas o que eu percebo, Marco, tentando responder a sua questão, é que na língua estrangeira, os alunos sentem mais necessidade de olhar de forma pontual para a gramática, para esse componente da língua, né? Que a gramática é um dos componentes da língua. Não é o essencial, é muito importante, não é o essencial, né? Os alunos, a gente conversa muito sobre isso, os meninos de francês, é um dos componentes importantes, embora não seja o essencial, e eles sentem falta, sim, de olhar para esse componente, né?
E sempre é engraçado como a língua materna nos auxilia, não é? Acho que é por isso que é mãe. Mesmo no ensino na língua estrangeira, eu recorro à língua materna. Por exemplo, em francês, o pronome relativo que, né? Em português, você vai ter o que ele pode ocupar todas as funções sintáticas. Não é isso? Todas, modo de dizer. Em francês, não. O sujeito vai ser qui. Então, se o aluno não consegue localizar o sujeito da oração, né, ele não vai saber se vai usar o que ou que. Ele precisa desse conhecimento. Tá? Então, é nesse sentido que o aluno recorre à gramática, não que ela seja a cereja do bolo. Não sei se eu respondi, Marco. Sim, era essa reflexão, sim, que eu estava pensando em ouvir. Obrigado. Nada, querido. Os meninos de francês podem também me ajudar a responder a Marco, não é? O que é que vocês acham? Sim, talvez seja interessante ouvir os alunos, né? Ouvir os alunos. O que é que vocês acham sobre esse lugar da gramática no ensino da língua estrangeira? Não tem ninguém de francês, porque eu estou vendo duas Tem eu, aqui. Três. Manuela. Manu, diga aí, Manu, o que você acha? Boa noite. Oi, prof. Primeiro, parabenizar a sua fala. Tô com saudade. Saudade, acredito. Eu paguei a disciplina com a professora de teogramática do francês, né? Top 5. Sendo só eu e mais uma pessoa na turma, que foi com Lu. E, assim, foi uma grande dificuldade que a gente teve, né? E com as aulas a gente percebeu muitas coisas que passavam a batida pra gente e fez com que abrisse muita mente, muitos horizontes, assim, até para o ensino do português. Então, foi de extrema ajuda em como fazer isso, em como abordar a gramática, e principalmente a reflexão de como a gramática é importante, sim, no dia a dia. Isso, para mim, acho que foi o mais marcante das aulas de gramática de francês, e que, se eu pudesse, pagava de novo. E do português também, que cheguei a pagar como ouvinte, né? Mas é extremamente proveitoso. Angélica, eu gostaria que você fizesse um pequeno comentário, já que nós estamos vivendo esta situação. É um comentário, não é uma pergunta, é só que você comentasse um pouco sobre como você vê esse trabalho agora. Eu não estou nem pensando em termos de escola mesmo. É porque muitos alunos estão perguntando como você vê esse trabalho de estudar a língua ou a gramática, ou no francês português, ou na língua portuguesa, ou no inglês, não interessa onde, ou no espanhol. Como você vê esse estudo da língua nessa era de pandemia? Porque há uma preocupação muito grande, inclusive a Abralim tem tentado abrir discussões sobre isso, há muita dúvida, os próprios linguistas ainda estão em dúvida sobre como se trabalhar, porque uma coisa era a gente trabalhar numa época que a gente tinha a internet, tudo direitinho, estava virtual, a gente podia publicar artigo em revistas virtuais, etc. Outra coisa é nós nos tornarmos virtuais, que é o que nós estamos nos tornando. E como é que a gente vai tornar, além de nós sermos virtuais, a língua também virtual? Porque quando a gente começa a estudar a língua, a gramática, ou mesmo o discurso, ou o texto, a gente está trazendo esse elemento para a virtualidade, né? Fala-se muito de aula remota, educação à distância, mas as pessoas estão esquecendo que por trás de tudo isso existe um conteúdo. É só um comentário, se você quiser fazer. Eu quero. A Luísa, assim, eu vou ser muito sincera, eu sou uma pessoa jurássica, né? Eu sou uma pessoa da era da era das cavernas. Então, pensar o ensino de língua, pensar o ensino, né? Para mim, Maria Angélica, né?
É uma desgraça. Para mim, eu fico pensando, como é que eu vou dar aula, né, de texto? E claro que isso, não estou dizendo que não é possível. Isso é possível e se faz, tem muitos cursos muito bons. Estou fazendo, eu e Débora, a gente está se tornando as doidinhas dos cursos online. Faço, e é muito bom, mas eu sinto muita falta desse contato, entende? Então, folhear um texto na sala de aula, pregar um cartaz, esses rituais que são feitos quando a gente está em presença, me fazem muita falta. Eu sei que eu vou ter que me habituar a isso, porque vai ser isso mesmo, a gente vai ter que fazer, né? E procurar a melhor forma de fazer, e a gente vai encontrar. Eu tenho certeza que eu vou encontrar a melhor forma de fazer isso. Porque, como eu sou apaixonada pelo ensino, eu gosto muito disso que eu faço, e gostava muito mais quando eu podia passar, bater num aluno, tocar no outro, rir com um, fazer cara feia para outro. Aqui eu não sei para quem eu estou fazendo a cara feia, se eu vou fazer a cara feia, né? Então, mas a gente vai conseguir. E é necessário que a gente consiga, né? Muitas pessoas estão precisando disso, que a gente consiga fazer isso. Para mim está sendo muito difícil, como eu lhe disse, porque quando eu me vejo falando aqui, eu não consigo tirar da minha cabeça por que eu estou falando a partir desse objeto, sabe? Eu estou falando a partir disso aqui porque pessoas estão morrendo lá fora, porque, entende? Então, talvez mais para frente, quando não for esse o cenário, né, de morte, de dor, de doença, de desespero, né? Hoje mesmo, o pai de um colega nosso se suicidou, então é um entorno muito triste. Eu não estou falando com você aqui porque foi uma escolha, é uma EAD, é uma educação à distância, é um curso à distância porque eu escolhi. Não, eu estou fazendo esse curso por conta desse contexto, né? Eu acho que quando essa ideia desse contexto se apartar, isso vai se tornar mais fácil, certo? Mas se a sua pergunta é se isso é possível ser feito, e dá para fazer bem, mas eu ainda não sei fazer, estou aprendendo, né? Essa é a primeira live, né? A primeira live a gente nunca esquece, viu, Fabinho? Nunca vou esquecer. Essa é a primeira live, então eu tomei chá, eu orei, pedi a Deus não gaguejar muito, né? Aperriei Fabinho 500 vezes, porque ia ser pelo Instagram, mas eu fiz o Instagram só para isso e o negócio não deu certo. Então, é isso. A gente consegue. Eu tenho certeza disso. Um prazer imenso, Angélica, que é a sua primeira vez fazendo live tenha sido aqui no ambiente do PET. É um prazer imenso. Para mim também, né? Eu estou em casa. É um ambiente Enfim, aconchegante. que ótimo. Enfim, eu acho que por hoje a gente está encerrando esse primeiro encontro, nesse formato do Google Meet. Eu gostaria de agradecer a participação de todo mundo, em específico também a participação das pessoas que fizeram intervenções e perguntas, mais ainda a participação e a parceria de sempre da professora Angélica, que sempre está aí com a gente, ajudando bastante.